Vamos juntos então, Lucas capítulo 5, verso 17, essa história que nós vamos ler, vai originar a nossa palavra de hoje. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e ali estavam assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e colocá-lo diante de Jesus. Verso 19: e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão. Você pode dizer bem alto comigo: por causa da multidão. Subiram ao telhado e por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo Jesus a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar entre si, dizendo: quem é este que está proferindo blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais vós em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade e poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e anda, e vai para a tua casa. Verso 25: e levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje nós vimos maravilhas. Eu creio, gente, que hoje Jesus quer fazer maravilhas nesse lugar. Quem pode dizer amém? E o tema da minha mensagem hoje é: há uma outra porta. Há uma outra porta. Toque alguém perto de você e diga: há uma outra porta. Feche seus olhos, vamos orar. Deus Pai, nós queremos te agradecer pelo que a tua palavra está prestes a ser compartilhada agora. Pai, nós oramos pelo teu Espírito Santo vivificando essa palavra. Mais, Deus, do que simples discurso, nós pedimos a revelação do Senhor em nosso coração. Nós pedimos teu Espírito Santo impulsionando as palavras para dentro dos corações, a ponto que isso possa gerar fruto, que possa gerar transformação em nós, que nós possamos desfrutar disso através da compreensão do teu ensino em nossas vidas, Pai. Tua palavra é viva e eficaz, e nós pedimos que isso possa ser poderoso em nossos corações. Tu tens toda a liberdade nesse lugar e te amamos, Jesus. Essa é a nossa oração. Você pode dizer comigo amém? Vamos juntos e conecte-se comigo. Essa história que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 5, é uma história que me chama muita atenção e é incrível, é sensacional. Eu amo essa história. Essa história se narra numa casa situada na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, a propósito, era uma aldeia de pescadores. Cafarnaum era uma aldeia, uma cidade a noroeste das margens do Mar da Galileia. A propósito, o Mar da Galileia é o mar o qual você conhece a história de Mateus capítulo 14, que Jesus anda sobre as águas. Esse mar era um polo pesqueiro importante, comércio na região, e é interessante que esse Mar da Galileia ele tem 21 quilômetros de extensão por 12 quilômetros de largura. Esse mar, literalmente, era um local de grande atividade pesqueira e grande influência comercial naquela época. E o fato que nós entendemos aqui é que esse episódio que nós acabamos de ler se narra nessa cidade chamada Cafarnaum. Você pode dizer comigo, Cafarnaum. Jesus, certo tempo, morou nessa cidade, nessa aldeia chamada Cafarnaum. Também outros discípulos de Jesus, como Pedro, Tiago, João e André, também moraram em Cafarnaum. Mas esse acontecimento, gente, se passa dentro de uma casa que existe uma grande multidão. Alguém diga bem alto comigo nessa noite, diga multidão. Era tanta gente na casa, a ponto, gente, que não cabia mais ninguém. Dizem que algumas casas são igual ao coração de mãe, sempre cabe mais um. Essa aqui, gente, não cabia mais ninguém de jeito maneira, como fala. Todos os cômodos da casa estão cheios de pessoas, ao redor da casa está cheio de pessoas. Por quê, Mateus? Porque todos estavam ali para ver Jesus compartilhar a mensagem do GPS. Jesus estava pregando, Jesus entrou nessa casa, e Jesus ele estava compartilhando sobre a palavra de Deus. E a propósito, você imagina, gente, o que seria você ouvir numa sala, sentado no tapete, ou numa cadeira, ou em qualquer lugar que fosse,
Jesus diretamente. Uau! Não era apenas um ensino, mas a palavra de Deus fala que o poder de Deus estava ali para curar, e a presença de Jesus era tão maravilhosa, gente. Eu fico imaginando eu ouvindo Jesus. Eu acho que se eu estou ali, gente, eu faço xixi na calça. Imagina as palavras de Jesus e todo mundo está chegando até ali. Eu acho que se fosse nos tempos de hoje, com a tecnologia que a gente tem, provavelmente colocaria um telão lá fora, porque não cabe mais gente dentro, ou talvez alguém baixaria o Instagram e faria uma live, mas nós estamos falando de um tempo que não tinha esse nível de recursos. Existe uma grande multidão, mais uma vez comigo, grande multidão. Porém agora eu quero sugerir, gente, que nessa grande multidão, nesse grande número de pessoas que estavam ali para ouvir Jesus, existia 4 grupos, 4 tipos de pessoas estavam naquela casa para ouvir a respeito de Jesus. E esses 4 grupos de pessoas, gente, eu quero que você se identifique na sua vida, entre qual grupo você está. Não diferente da igreja nos tempos de hoje, eu acredito que é parecido os 4 grupos de pessoas, que é possível se encontrar dentro da igreja ou naquele lugar onde Jesus estava, e eu quero conversar contigo hoje, você identificando no seu coração. O primeiro grupo de pessoas, gente, que estavam ali, que eu acredito que são pessoas que verdadeiramente tinham uma fome e uma sede por Deus. Você pode dizer comigo, diga, verdadeiramente tinham fome e sede de Deus. Gente, eu tenho comigo que tem gente lá que foi lá para ver Jesus mesmo. Tem gente que foi lá assim, e o desejo da pessoa era ouvir Jesus, ela tinha fome e sede de Deus. O único objetivo de estar ali, realmente, gente, era buscar a Deus. Tinha apenas um anseio, que era estar na presença de Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 5, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, porque eles serão saciados. Gente, deixa eu pregar algo para você, quando você tem fome e sede da presença de Deus, Jesus sempre vai dar alimento espiritual para a tua alma. Porém, fome e sede é necessário. Eu amo quando Jeremias, profeta, fala em Jeremias capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando? Alguém de beato comigo, diga quando? Deus fala, buscar de todo o coração. Gente, para encontrar a Deus, não é qualquer busca, precisa existir uma intensidade, precisa existir uma sede. Eu amo quando Davi no Salmo 42, ele fala, como a corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, eu tenho sede do Deus vivo. Você conhece o animalzinho chamado corça? Eu também não. Mas a corça, gente, deixa eu falar para você, é um animalzinho em determinadas regiões do mundo que quando ele tem sede, ele começa a gritar. E é tão desesperador o grito da corça quando ela tem sede, que toda a floresta é capaz de ouvir. Todo mundo consegue ouvir. A corça está gritando por água. A corça está buscando por águas. Ela sente uma sede maluca dentro dela, ela está indo em direção às águas, e ela começa a gritar, e Davi agora ele está dizendo, sabe o quê? Como a corça suspira pelas águas, o desespero que a corça tem por encontrar águas, ele fala assim, por ti, ó Deus, a minha alma tem sede. Ele fala de um desejo, gente, uma fome que ele tinha por Deus. Se existe busca, é porque existe fome. Se não existe busca, é porque não existe fome. Deixa eu me perguntar para você, você tem fome do que na sua vida? Você tem sede do que na sua vida? O que te move? O que tem teu coração? A tua paixão? Verdadeiramente, gente, eu acredito que tinha pessoas lá, que elas estavam querendo buscar Jesus. Estavam lá, não era para encontrar um namorado. Estavam lá, não era por causa do rolê. Mas estavam lá, sabe por quê? Literalmente, porque elas queriam ouvir a palavra de Jesus. Deixa eu me perguntar, existe alguém aqui hoje à noite que você tem fome e sede pela palavra de Jesus? Sabe, Deus quer despertar isso no nosso coração. Então o primeiro grupo de pessoas, gente, é que tinha autenticidade na sua busca. Hashtag não era fake, não era um estereótipo, não era cumprir uma tabela, mas de verdade, pessoas que tinham vontade de estar na igreja. E esse tipo de pessoa, a gente, eu acredito que a gente encontra, pessoa que também tem fome e sede por Deus. Identifica se você é essa pessoa hoje aqui, que você está empolgado. Você vai vir para a igreja e diz, eu estou com fome de Deus, eu estou com vontade de buscar Deus, eu estou aqui para orar a Deus. Você vai adorar Jesus, gente, você se derrama na presença de Deus. Autenticidade na busca. Porém, gente, o livro de Marcos, capítulo 2, nos narra a mesma história. A propósito, nós temos os evangelhos na Bíblia conhecidos como os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Temos 4 evangelhos, mas os sinóticos, ou seja, contam uma mesma história, porém com um ângulo diferente, são os 3 primeiros evangelhos.
Porém, essa história que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 5, apenas no Evangelho de Marcos, segundo Marcos também nos relata isso. E é interessante que Marcos nos relata um detalhe interessante. Eu quero ler juntos, Marcos capítulo 2, no verso 2, por favor, me dê aqui na tela. Marcos capítulo 2, verso 2, Evangelho segundo Marcos nos relata: e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes Jesus a palavra. Hashtag, tem gente saindo pela janela. Quero que você imagine a cena agora, Jesus dentro da casa, e Marcos fala, tem tanta gente, que nem na porta dava de ficar. Então a gente tem uma grande multidão ali. Agora talvez a gente possa pensar assim: Mateus, que legal, né? Estava bombando o negócio, estava cheio de gente. Para nós, gente, nós sempre nos impressionamos com grandes números de pessoas. Nós, quando vemos alguma coisa com muita gente, a gente se encanta por isso. Não é tão louco, né? Que tem pessoas, gente, que elas nem sabem o que está acontecendo, mas quando tem bastante gente, eles ficam curiosos em relação àquilo. Nunca me esqueço, uma vez eu estava caminhando na praia, e quando eu estou caminhando, eu vi que tinha um bolo de gente, e quando eu cheguei no bolo de gente, eu parei, eu perguntei para ele: o que está acontecendo aí? Ele falou: também não sei, eu estou conversando aqui para entender. Eu falei: beleza, então. Fui conversar com o outro: vocês sabem dizer por que está todo esse pessoal aqui? Ele falou: pois é, eu também não sei, mas tem uma galera que eu estou tentando entender. Eu conversei com o outro: vocês sabem dizer? Então, perguntei: pô, também não sabe me dizer, eu estou aqui também tentando entender. Gente, eu fiquei ali uns 2 minutos, eu consegui compreender uma coisa: não tinha nada acontecendo ali, era só um bando de curiosos. Reuni um bolo de gente, tem bastante gente, está acontecendo alguma coisa. Gente, uma grande multidão. A gente acha que quando tem bastante pessoas, nossa, tá bacana, tá bombando, tinha um lugarzinho, essa igreja aí bomba. Mas falar para você, se para nós, gente, a gente acha que multidão é uma coisa boa, no ponto de vista de Jesus, multidão nem sempre era uma coisa legal. Mateus explica para nós. No Evangelho, já de Marcos capítulo 6, nós entendemos uma história. Eu chamo essa parte do ministério de Jesus de o auge dos milagres. A propósito, gente, Jesus havia acabado de multiplicar os pães e os peixes. A Bíblia fala que tinha uma multidão de 5.000 homens, e se tinha 5.000 homens, tenha comigo uma coisa, gente, com certeza tinha pelo menos mais umas 5.000 mulheres. Por quê, Mateus? Porque os homens não sabem viver sem as mulheres. Onde tem homem, tem as mulheres. Mas se tem 5.000 homens, se tem talvez mais 5.000 mulheres, acredite, tem mais gente ainda. Por quê, Mateus? Porque também tinha criançada, porque as mulheres não sabem viver sem as criançadas. Onde elas vão, levam essas criançadas. Tem muita gente lá, e a Bíblia fala que a multidão está com fome. Jesus fala para os discípulos: alimentem a multidão. E os discípulos falam: Jesus, fala sério, a gente tem 5 pães e 2 peixes. A minha pergunta é: gente, o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 10.000 pessoas? Não é nada, não é nada. Fico observando aquele cara ali de boné, ele comeria 5 pães sozinho, né? Fico observando aquele de jaqueta, comeria 2 peixes sozinho. Tem 5 pães e 2 peixes, gente, e milagrosamente, não é incrível o poder que Jesus tem? Jesus faz um rodízio de pão e peixe para a galera. A Bíblia fala que todos comeram até se fartar, e ainda sobrou. Uau! Jesus é poderoso. Porém, quando acontece isso, você sabe o que acontece? Uma grande multidão chega até Jesus. Aumentem da multidão. E aí é incrível, sabe por quê? Sabe qual é o discurso de Jesus? Jesus vai dar um discurso duro, Jesus vai passar uma peneira aqui. Jesus fala assim: galera, por que vocês estão aqui me seguindo? Tem a multidão demais? E Jesus vai falar, sabe o quê? Quem não tomar do meu sangue e não comer da minha carne, não é digno de mim, não é digno de estar comigo. Mateus, o que Jesus estava falando? Jesus estava falando de um altíssimo nível de aliança. Obviamente, hashtag, Jesus não é canibal, não se preocupe. Ele está falando, sabe o quê? De um altíssimo nível de aliança. Jesus está dizendo: por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui por causa dos pães, por causa dos peixes, por aquilo que eu posso fazer por vocês? Jesus falou: não, se você quer caminhar comigo, grande multidão, você precisa de um altíssimo nível de aliança. Jesus, hashtag, passa a peneira. João capítulo 6, acontece a mesma coisa. A Bíblia fala que uma grande multidão já chega até Jesus. Jesus curava enfermos, e de repente Jesus fala:
quem não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo, não pode caminhar perto de mim. Jesus continua: quem amar mais seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, ou seu irmão, ou sua irmã, a sogra, ele nem precisou falar. Jesus falou: não pode ser meu discípulo, não pode caminhar comigo. Já que Jesus estava falando um altíssimo nível de amor e de aliança com o Senhor. Sabe o que acontece quando Jesus fala esses discursos? A Bíblia fala que a multidão começou a vazar embora, começaram a cancelar Jesus, começaram a dar um unfollow, parar de seguir Jesus no Instagram. Estão dizendo: duro esse discurso, Jesus, quem pode fazer isso? Quem pode caminhar nesse nível de entrega? A ponto que Jesus olha para os seus próprios 12 discípulos e pergunta: tem uma galera que acabou de ir embora, vocês também querem vazar? Uau, Jesus tão direto assim, hashtag Jesus sincero. Vocês também querem vazar? Pode ir. Querem me parar de seguir no Instagram? Vai embora. Pedro levanta a mão e fala: Jesus, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Em outras palavras, está dizendo: Jesus, nós não estamos doidos, para onde a gente vai? A gente vai o quê? Ser bem sucedido nessa vida? E aí, o que adiantou? A gente vai correr para a gente mesmo? E aí, o que adiantou? Pedro está dizendo: só existe vida na tua presença, Jesus. Mas conecte-se com isso. Todo momento, gente, que tem uma grande multidão, Jesus, hashtag, passava a peneira, passava o rodo. Por quê? Porque numa grande multidão existe outro tipo de pessoas, que o que eu quero sugerir para você, que nessa grande multidão, nessa casa, existia também um segundo grupo de pessoas aqui, que eram os telespectadores. Você pode dizer bem alto comigo, os telespectadores. Mateus, agora quem são os telespectadores? Gente, telespectadores são aqueles que estão apenas observando o que está acontecendo. Eles agem por conivência, nunca por compromisso. Choveu? Não vou. Deu um solão? Tá bom para fazer um passeio. Pessoas, gente, que não literalmente tem um compromisso real com Jesus. Vai quando dá, vai quando quer, quando tem vontade. Hashtag, quando vai de arrasto. Vou pregar para você, quantas pessoas, gente, vêm à igreja de arrasto? Deixa eu falar para você, se você é filhos, se os seus pais que te trazem para esse lugar, ouça algo: Deus não tem netos, Deus tem apenas filhos. Você responderá pela tua salvação de maneira individual. Não pense que teu pai e tua mãe vão entrar com você no céu. E eu aprendi cedo isso na minha vida. Meu pai e minha mãe eram pastor. Meu pai falou assim: Mateus, não adianta nada, você vai queimar no inferno direitinho e bonitinho também, se não me aceitar Jesus. Eu falei: amém. Não tem nada a ver com meu pai, tem a ver comigo. Você é casado, homem, falar para você: não é a sua esposa que tem que insistir para você vir para a igreja, você que tem que pegar na mão dela e dizer: vamos lá. Você é responsável espiritual pelo teu lar. Você é mulher, normalmente as mulheres, glória a Jesus, tem sede por Jesus, mas acompanhe o seu marido espiritualmente no que ele se propõe a dedicar no Senhor. Mas o fato é, gente, que telespectadores são aqueles conhecidos como mais um na multidão. Eles não protagonizam nada, eles só estão ali esquentando o banco. Eu vou lá para ver se vai ser bom hoje a palavra. Hoje eu gostei, hoje eu não gostei tanto, não tocaram a minha música preferida. Telespectadores apenas olham. Telespectadores normalmente são frios espiritualmente, eles estão ali observando. Sonzeira aí, tem uma luz louca, mas não necessariamente estão fazendo parte daquilo que está acontecendo. Tem pessoas na casa com Jesus lá, eles estão olhando: ai, se Jesus falar bem mesmo, hein? Porém a Bíblia nos fala, gente, de um terceiro grupo de pessoas que estava lá, e esses aqui, por si só, eles foram com suas próprias pernas, não precisou ninguém convidar, eles mesmos voluntariamente foram. Mas a Bíblia fala que esses eram os doutores da lei, conhecidos como os fariseus. Porém esses lá, gente, não estavam para observar, mas esses estavam lá, gente, para criticar, estavam lá para analisar o que estava acontecendo. E eu descobri, gente, que muitas pessoas também são assim. Elas vão ao lugar, elas vão à igreja: eu vou analisar o que esse cara vai falar, vou analisar o que esse negócio aí que todo mundo diz que é legal, eu vou analisar isso aí.
estão ali para criticar, mas não necessariamente para contribuir, não novamente para abrir o coração e deixar Deus fazer algo na sua vida. Conecte-se com isso, querido. É especial você estar aqui, mas você sabe que você pode vir aqui e perder o seu tempo? Se você não abrir o seu coração e deixar Jesus fazer algo na sua vida, você pode apenas vir aqui e perder o seu tempo, porque não tem a ver onde você está externamente, mas tem a ver onde internamente o teu coração está. Quem entende que eu estou falando, diz amém aqui? Amém. Alguns dias atrás uma garota mandou uma mensagem para mim no Instagram, é difícil responder todos, de vez em quando a gente tenta responder alguém, e ela falou assim: Mateus, eu fui visitar essa igreja de vocês, que todo mundo vai. Eu falei: que legal, seja bem-vinda. E ela falou: mas eu sou psicóloga, formada em não sei o que, não sei o que, terapia, não sei o que, não sei o que. Eu nem sabia que as palavras que ela falava. E ela falava assim para mim: o meu coração é blindado, eu programei a minha mente, ninguém consegue entrar no meu pensamento, eu não choro. Eu pensei: nossa, essa mulher é bacana, né? Não chora, nossa, isso aí é novidade. E ela falava: mas quando eu fui na igreja, eu chorei. E ela falava: eu sou blindada, mas aquelas palavras que você estava falando entraram no meu coração, mas não significa que eu gostei. Eu falei: interessante, bacana também, mas eu chorei, mas eu não sei se eu vou mais. Eu falei: também fica à vontade. Você consegue entender, gente, que o fato não é o que eu estou falando, é o Espírito Santo quem toca o teu coração. Amém. Meu irmão, quando eu estou pregando aqui, você pode até pensar, né, todo mundo fala: pastor, a palavra hoje foi para mim, parece que está falando direto para mim. Gente, não é, eu não estou falando para você. Um tempo atrás até arrumei confusão com um cara, o cara dizia que a mulher tinha contado para mim a vida dele. Eu falei: meu irmão, nem sei quem é tu, some daqui. Mas como que você sabe? Eu falei: meu irmão, o Espírito Santo sabe todas as coisas, falou contigo, meu filho. Tempo atrás fico lá na porta dando tchau para os irmãos, eu gosto de te olhar nos teus olhos, te dar um abraço lá no final. E um falou para mim assim: pastor, essa mensagem que você compartilhou hoje foi para mim. Eu falei: que bom, irmão. Ele falou sobre perdão. E eu comecei a pensar: sobre perdão? Eu nem tinha pregado sobre perdão, gente. Eu falei: você é louco? Eu preciso perdoar a minha família. E eu falei: nossa, rapaz, estava falando sobre outra coisa, sobre problemas, ele está falando de perdão. Que tem o Espírito Santo que pega a palavra e loga no teu coração. Não consegue entender? Agora a menina está dizendo: eu sou blindado. Queria falar uma coisa para ti: se você não abre o seu coração, nem Jesus pode fazer alguma coisa com a tua vida. A gente precisa abrir o coração. Alguém tinha falado comigo: abrir o coração. Agora, sabe qual é o problema, gente? Os doutores da lei, os fariseus, que sabem muitos, eles vão lá para analisar, fazer uma análise personalizada, teológica de Jesus. Por isso que tem um monte de gente que pira no jeito que eu prego: isso não é de Deus. Meu irmão, não é aqui, é aqui, cara. Você pode ser muito inflado de conhecimento, mas ser vazio de revelação. Você pode ser muito inflado de teoria e ainda assim não viver Jesus na sua vida. Não é sobre uma religião, é sobre você viver uma intimidade com Deus. Aqueles fariseus, doutores da lei, não conseguiu entender, eles estão na casa também. Perceba que é um grupo de pessoas que eles já ouviram muito, eles já sabem muito, e agora eles estão analisando. Sabe qual é o pior impedimento, gente, para que Deus faça algo na minha vida? É aquilo que já fez na minha vida. Eu descobri, gente, que para mim subir para um novo nível, eu preciso me desprender do nível que eu já estou. Porque é possível, gente, eu pensar: essa mensagem eu já conheço, essa palavra eu já fui, quantas vezes já fui à igreja, quantas vezes já li a Bíblia, quantos conferencionistas já ouvi falar, quanto podcast já ouvi. Meu irmão, sendo sincero para você, eu leio tanto, ouço tanto, eu nem consigo ouvir uma coisa tão nova. Às vezes eu já, legal, ponto de vista, mas já ouvi falar, legal. Querido, não é sobre algo novo, mas é sobre você deixar Deus renovar as mesmas verdades na sua vida. É você deixar, gente, o teu coração ser humilde o suficiente para todos os dias você dizer: Jesus, eu estou com fome e sede da tua presença, eu estou com fome e sede da tua palavra. E a palavra de Deus fala que para aquele que tem fome até o amargo é doce. Sabe por quê, gente? Porque quando você tem fome de Jesus, cara, não é quem está pregando, não é sobre uma pessoa, sabe o que é? É sobre qualquer coisa. O Espírito Santo me ensina, me ministra, essa humildade nos deixa ter o coração tocado pelo Senhor.
Porém, gente, existe um quarto grupo de pessoas aqui nessa história, que é o que eu quero que a gente foque hoje aqui, que é o grupo de pessoas, gente, daqueles que traziam pessoas para Jesus. Você pode dizer comigo, diga, traziam pessoas para Jesus. Veja nessa história, os 4 homens que trouxeram aquele paralítico até Jesus. Há muitos hoje que fazem isso. Quem são esses? Gente que trabalha na obra, gente que se dedica pela causa, gente que ama, gente, se envolver, que ama se gastar pelo Senhor, que ama investir em pessoas, que ama se envolver na obra do Senhor. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, nossa primeira reunião sempre começa às 10 horas pontualmente. O pessoal das 19 nunca entendeu o que é isso no domingo. Quando eu chego 15 para as 10 aqui, a gente estava chovendo, mas chovendo mesmo. E quando eu estou passando no estacionamento ali, eu olhei nosso time de voluntários, gente do estacionamento, o Ministério de Estacionamento ali. Tinha 2 que estavam tentando ainda não se molhar no guarda-chuva. Tinha 2, meu irmão, que já estavam ensopados assim, sorrindo, pode estacionar aqui, por aqui. E eu dizia, uau, isso, cara, é se doar na obra por Jesus, isso é amar, isso é dizer, eu não vou ser um telespectador, eu vou participar, eu vou deixar Deus usar a minha vida, porque a propósito, gente, esse é o tipo de gente que Deus usa. Tem uma frase muito conhecida que fala, Deus não escolhe capacitados, mas Deus capacita os enviados, porque toda vez que você se permite ser usado, se permite ser enviado, e falar para você, Deus te capacita a fazer coisas que você nem tinha imaginação que poderia fazer. Uma das coisas que eu acredito, pessoal, que até hoje eu não sei como é que eu prego, é o Espírito Santo que faz a obra, meu irmão. Eu abro a boca para falar qualquer outra coisa, não dá certo. Uma vez fui dar um curso numa empresa de segurança do trabalho, mano do céu, travei. Mas você não é o palestrante top? Eu falei, sem o Espírito Santo, meu irmão, para falar de árvore eu não consigo. Mas quando é o Espírito Santo que te move, meu bro, é Ele que a gente capacita. Não me deixa cativado isso. Quem são esse tipo de pessoas, como esses 4 homens que botaram numa cama um paralítico e estão levando para perto de Jesus? É o tipo de pessoa, gente, que ora incessantemente para que Deus salve um familiar, Deus salve um amigo, que tenta trazer alguma pessoa para a igreja. Quem aqui é daqueles, gente, que todo domingo manda um WhatsApp para alguém? Cara, você vai guardar para si a linda obra que Deus está fazendo na tua vida? Quem aqui, hashtag, já tem um apelido de chatão de crente aí, de tanto convidar alguém? Meu bro, eu me lembro, cara, eu na facu, a gente fazia o GPS lá, os caras iam pro bar, eu ia buscar os caras no bar, vamos pro GPS. Tinha gente, quando via que eu estava vindo, atravessava para o outro lado e dizia, Mateus vai me convidar de novo, meu irmão. O pessoal era implacável, e eu dizia assim, você é chato mesmo, você pode me odiar, mas um dia, se vocês estiverem no céu, vocês vão me agradecer de não ter queimado no inferno, meu bro, por aquele cara chato que convidava, aquele chato que importava. Meu irmão, tem gente que ama se doar na obra de Deus, que ama servir. Esses 4 caras, cara, têm o meu respeito, sabe por quê? Porque eles não estão importando só com o umbigo deles. Já viu, gente, que o nosso mundo cada vez mais hoje é mais urgente, é mais atrasado, é mais, onde as pessoas só têm capacidade de olhar para si próprias? Eu tenho meus números, eu tenho minha empresa, eu tenho meu isso, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família. Ótimo! São coisas que o próprio Deus nos deu e quer que nós sejamos intencionais e diligentes nisso, mas você vai viver a sua vida olhando só para si mesmo. Esse tipo de 4 de caras aqui que carregavam o paralítico, gente, é o pessoal que está olhando para outro. Por isso, gente, que todo líder na igreja, todo pastor, seja de uma igreja pequena, de um bairro, eu tiro meu chapéu e eu tenho reconhecimento por pessoas que doam-se para servir outras pessoas em amor a Deus. Isso é tão poderoso. Às vezes Deus fala comigo. Quem aqui já ouviu Deus falar com você? Viver com Deus é um relacionamento. Você aprende a ouvir a voz de Deus. Mateus, como que é isso? Eu nunca ouvi a voz de Deus. Como que eu faço? Também não vou te falar hoje. Entre na escola de crescimento, vai aprender, cabeção. Mas às vezes Deus fala comigo, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes o diabão, lá de baixo, sai de nós. Também fala comigo. Às vezes, gente, o lá das trevas tenta jogar uns pensamentos loucos na minha cabeça.
umas coisas ruins que eu nem sei de onde vem. Esses dias ele falava para mim as coisas assim: rapaz, você está perdendo tua vida, faz quantos anos já que você não tem um final de semana aí, é raro, pega no calendário, quando você vai descansar, vai para a praia, não vai fazer nada, você podia ir todo final de semana. Eu falei: podia mesmo, safadão do capeta. Mas Jesus falou em João capítulo 6, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Querido, só quando você faz a vontade de Deus, você é completo na sua vida. E às vezes, querido, Deus vai nos levar a servir. Você acha a propósito que esses 4 caras, que eu fico imaginando, cada um pega numa ponta da cama e põe o paralítico ali, você acha que os caras não estão fazendo um grande esforço? Você acha que os caras não estão fazendo um sacrifício? Mas guarde algo no teu coração: um futuro glorioso é sempre construído no altar do sacrifício, nunca num lugar de conforto. Se queres ter um futuro glorioso, querido, você precisa construir a tua vida num altar de sacrifício em todas as áreas que seja. Falando de Jesus, gente, é lindo ver gente que olha mais do que o seu próprio umbigo e se doa. Esse quarto grupo de pessoas, esses 4 caras, meu irmão, me inspira e faz meu coração queimar aqui por dentro. Mas agora, hashtag falando, rola uma treta aqui, rola uma treta nessa história. Um dia, alguém que já foi num restaurante, e quando você chegou lá, ele estava tão lotado que você não conseguiu entrar para comer? Acontece. Final do ano, acontece. Alguns tempos atrás, eu estava em outra cidade, gente, e me deu um desejo de ir num restaurante comer um negócio lá, e eu me arrumei, passei gel no cabelo, estava lá, chegando no restaurante, gerei grandes expectativas por aquilo. Eu sabia o que eu ia pedir no cardápio, meu irmão. O cardápio não precisa, eu sei que eu vou pedir. Estava com desejo de comer aquele negócio. Quando eu chego lá, a mulher da recepção me atende, fala: senhor, eu falei: veio jantar? Eu falei: não, me dá um abraço. Eu falei: mas posso te dar também? Perdão meu senso de humor, mas ela falou: só tem uma fila de espera aí. Eu falei: não tem problema, pode pôr meu nome na fila de espera, eu espero. Eu falei: quanto tempo está dando? Ela falou: 2h30. Eu falei: não. Eu falei: não brinca com os meus sentimentos, falei para ela, né? Ela falou: e com sorte. Eu falei: não vou esperar não. Gente, não esperei, fui-me embora, 2h30, pois não tinha tempo hábil para aquele negócio, tinha que voltar de viagem. Quando aqueles homens chegam lá, você sabe o que acontece? Eles chegam com uma grande expectativa, eles chegam pensando: a gente vai chegar e vai entrar na casa, e vai ser especial, está aqui o nosso amigo paralítico, a gente está cada um carregando a cama dele, a gente vai chegar, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: você, vem aqui que eu vou curar você. Gente, eu fico imaginando que eles pintam um quadro na ideia deles. Não é assim na nossa vida também? Muitas vezes a gente pinta um quadro de como a gente gostaria que acontecesse na nossa vida, né? A gente pensa: a expectativa minha é dessa maneira. Gente, quando eles chegam lá, não cabe mais ninguém na casa. Eles tentam entrar, tinha uma grande multidão lá, e parece que o pessoal não era muito gentil não, de dar lugar na fila. O pessoal está aglomerado ali, não cabe mais ninguém. E se eles tivessem seguido uma lógica, sabe o que eles faziam? Não deu dessa vez, vamos embora. Não tem as frases que a gente fala: se fosse da vontade de Deus, teria dado tudo certo. Como não deu, vamos crer que não é a vontade de Deus. Gente, eles estão debaixo de uma impossibilidade lá, não conseguem entrar. Eu fico imaginando o coração deles talvez um pouquinho frustrado, eles pensando: a gente pensou que ia dar certo, não deu, a gente fez o maior esforço. Quanto tempo será que eles caminharam, gente, com aquela cama na mão para chegar até a casa que Jesus estava? Mas sabe qual é o fato, gente? Que nem tudo na nossa vida, isso me remete a algo aqui, que nem tudo na nossa vida às vezes vai sair como a gente esperava. Que às vezes tem portas na nossa vida que a gente gostaria de entrar, eles gostariam de entrar por uma porta, mas eles não são capazes de entrar por aquela porta. E isso fala a gente muitas vezes, a gente aprender a lidar com a frustração na nossa vida. Deixa eu me perguntar para você: você já é resoluto em lidar com as expectativas suas que são frustradas às vezes? Quando você esperava de uma maneira e realmente não deu. Quando você tentou às vezes entrar por uma porta, mas não teve o que fazer, não deu para entrar. Esses homens, gente, eu fico imaginando: vamos rodear a casa. Talvez pela porta da frente não dá, vamos pela porta dos fundos, também não dá, tem muita gente. Vamos tentar uma janela, também não dá, tem muita gente.
chega à conclusão: é impossível entrar dentro daquela casa. E isso acontece às vezes com a nossa vida. A gente tenta entrar por alguma porta, por uma possibilidade, e a gente não consegue. Mas não é incrível o que a fé faz na nossa vida? Esses 4 homens, gente, eram cheios de fé. Alguém diga bem alto comigo, diga fé. Sabe o que é fé, gente? É você ver uma porta onde não existe uma porta. Fé é você conseguir ver aquilo que todo mundo olha e ver uma coisa diferente, e ver uma possibilidade no meio da impossibilidade. Todo mundo está dizendo às vezes para eles: rapaziada, não deu, e eles podem voltar embora. Mas sabe o que esses 4 camaradas dizem? Há uma outra porta. Eu fico imaginando ele olhando para o outro: você está pensando que eu estou pensando? Há uma outra porta. Mas aonde? Aonde poderia haver outra porta? Diga para alguém perto de você: há uma outra porta. E de repente um fala: e se a gente entrasse pelo telhado? Não, cara, é muita ideia louca isso aí, vai dar errado, o cara já é paralítico, se cai, quebra a coluna e não mexe mais em nada, pelo menos o pescoço está mexendo, vamos piorar a vida do sujeito. Querido, conecte-se com isso, isso é poderoso. Agora, no nível que eles estão, não tem nenhuma porta que eles possam entrar. Está comigo? Mas se eles subirem o nível que eles estão, e se for pelo telhado? Deixa eu falar uma coisa contigo, querido. Às vezes você está tentando entrar por portas na sua vida que você não vai conseguir entrar no nível que você está. Deus está tentando levar você para um nível mais alto, porque o nível mais alto é onde portas de Deus se abrem na tua vida. Amém. A fé é você pular para um nível mais alto. Talvez você tenha tentado entrar por portas na sua vida que até hoje você não tem conseguido fazer dar certo. Por quê? Porque talvez você está fazendo do teu jeito e não do jeito de Deus. Apenas se você subir o seu nível para o padrão de Deus, quem sabe essas portas vão abrir para a sua vida. Mateus, já tive 3 relacionamentos, os 3 últimos foram um fracasso total, foi catastrófico. Mas e se no próximo relacionamento você subir o seu nível e você não começar mais de qualquer maneira, mas começar nos princípios de Deus, quem sabe essa porta não se abrirá diferente na sua vida? Mateus, meu casamento está um fracasso, pau quebra todo dia, o marido me retruca e eu retruco com um prato na cabeça dele, e todo mundo fica retrucando. E se você subir o seu nível e você começar, mulher, a ser uma mulher temperante, calma, sábia, e não responder ao seu marido a hora que você tem vontade de responder. E você, marido, se em algum momento subir o seu nível e você ter mais paciência no momento que você gostaria de explodir de ira, novas portas podem se abrir na sua vida. Alguém entende que eu estou pregando? Diga amém aqui onde você está. Certas portas da nossa vida só se abrem quando a gente sobe o nível. Aqueles 4 homens estão dizendo: no nível que nós estamos não vai dar, mas se a gente elevar os nossos olhos e subir o nosso nível, você topa? Topo. Vamos calcular o custo? Vamos. A lei é a mesma, gente, desde o passado até hoje. Quebrou, pagou. Os caras calculam: vamos quebrar o telhado, talvez a gente tenha que pagar. A gente nem conhece Jesus pessoalmente, pode ser que ele não vai para a nossa cara e vai mandar: pode fechar esse telhado, se some daqui. Mas a gente pode dizer: mas pode ser que ao a gente agir dessa maneira, a gente vai ter certeza que o nosso amigo paralítico vai ser curado. Querido, isso aqui é fé. Fé é a certeza daquilo que a gente não vê, a convicção daquilo que a gente espera. E tem coisa na nossa vida, você quer ir, meu irmão, cristão, discípulo de Jesus, você vai ter que caminhar por fé na sua vida. Agir não por sentimento, mas agir, vamos lá. Esses homens vão fazer o maior sacrifício, porque eles vão subir na casa. E agora, você imagina a cena. Isso aqui começa a ficar gostoso aqui. Meu irmão, Jesus pregando. Você imagina Jesus falando: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Todo mundo diz amém. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. De repente, Jesus fala: eita, tá terremoto aqui também. Jesus continua pregando: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados. Quando fala sobrecarregado, pelo telhado,
Daqui a pouco os camaradas tiram a cabeça e falam: hello. Você fica imaginando a cara de Jesus, meu irmão? É louco, isso não é louco? Mas de repente, cara, eles começam a descer aquele homem, aquele paralítico na cama. Sabe o que a Bíblia fala? Que Jesus ficou impressionado com a fé daqueles 4 homens. Jesus não se impressiona com o paralítico, Jesus se impressiona com aqueles 4 homens. Jesus vai além da atitude dos 5 homens, ele vê principalmente a fé dos 4 que carregavam. E eis um princípio poderoso aqui. Quem quer de presente hoje à noite aqui? Tem momento na tua vida, meu bro, que você precisa pegar emprestado a fé de outras pessoas perto de você. Tem cara, de falar para você, gente, tem vezes que nem eu acredito em mim o suficiente, que eu preciso que alguém olhe para mim: Mateus, vamos, não desiste, não para, continua buscando a Deus. Tá desanimando? Não, cara, vamos junto. Eu costumo dizer: tenha pessoas na sua vida, gente, que não deixam você parar na tua corrida com Jesus. Tenha pessoa, meu irmão, quando você peca, faz alguma coisa, posta num lugar indevido, a pessoa te manda uma história, manda um ato xingando seus vagabundos, safado. Volta para Jesus agora. Esse aí não é o teu lugar, o que você está fazendo? Tenha pessoa, meu irmão, que briga por ti, que no teu dia de luta, no dia mau, consegue te emprestar fé. E querido, agora eu vou falar uma coisa muito sincera para você: não existe nenhum Superman de Deus, cara. Todo mundo às vezes precisa de uma pessoa para pegar fé emprestada, cara. Quantas vezes eu preciso pegar fé emprestada de alguém, cara? Quantas vezes eu preciso de alguém orar por mim? Quantas vezes eu preciso de alguém apenas dizer para mim: Mateus, continua, Mateus, não desiste, Mateus, continua olhando, crendo no que Jesus está fazendo. Porque a gente precisa de fé. E é por isso tão importante a gente caminhar perto de pessoas. Hashtag fica a dica: tenha pessoas que te levam para mais perto de Jesus na sua vida. Essa igreja é incrível por os grupos de GPS. Eu digo que a melhor parte da nossa igreja são os grupos de GPS. Gente, 2024, eu quero fazer esse acordo contigo aqui. Você ainda não faz parte de um grupo de GPS. Essa semana, considere nos mandar uma mensagem para o número da Reva e dizer: por favor, eu gostaria de visitar um grupo. Gente, tenha pessoas que te ajudam na caminhada com Deus. Esse tempo um camarada chegou para mim, ele veio recentemente na igreja aqui, e ele falou assim: pô, Mateus, eu quero te dar um abraço, te agradecer. Eu falei: bro, que alegria te ver aqui nesse lugar. Ele falou: pois é, eu estava lembrando umas histórias aí nossas. Eu falei: pode contar. Ele falou: eu lembro quando você tinha recém tirado a carteira de motorista, eu tinha um carro importado, um Monzão Tubarão, e ele falou: Mateus, você passava lá no bairro da rapaziada. E ele falou: eu lembro o dia que a gente botou 12 no carro. Eu falei: 12? Ele falou: 12. Gente, eu lembrava que essa história a gente começou a dar risada. E ele falou: você ia lá, pegava toda a galera. Isso aqui está de prova, não está? Isso aqui eu pegava isso aqui em casa, bebê. Estou brincando, gente, não é? Ia lá no bairrão, a rapaziada: vamos para o GPS. Gente, eu tinha calculado, o motorista tem que ir sozinho. No banco do lado já cabia 2. No banco de trás cabia 5 apertadinho. O resto que não coube ali, porta-mala neles, galera. Os caras entravam no porta-mala: Jesus te abençoe, está com a salvação em dia, meu filho. Pode fechar o porta-mala? Pode. Batia a porta. Passava na lombada e ainda avacalhava. Passava na velocidade, os caras gritavam lá. Oh, tempo bom, meu irmão. Sabe o que é isso aí, cara? Se dedicar em amar a vida dos outros. Esses 4 camaradas, a gente, estão se importando. Não é mais incrível? E essa reta final da minha mensagem, quando Jesus vê aquele paralítico descendo, aqueles 4 homens, no verso 20, me dê aqui na tela, verso 20 de Lucas capítulo 5, a Bíblia fala que Jesus olha para aquele homem, ele se impressiona com a fé daqueles 4, e Jesus fala uma coisa muito poderosa. Jesus fala: homem, os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. Tem uma conexão aqui que parece ser engraçada, não? Você não percebeu? Talvez todo mundo está dizendo: não, Jesus, esse aqui nós não queremos que o Senhor perdoe os pecados. Tem, mas esse aqui a gente trouxe ele para você curar ele. Esse aqui não anda. Esse aqui
é para curar, para perdoar pecado. Perdoa a mulher de João capítulo 8, aquela prostituta, que ela precisa perdoar os pecados. Esse aqui é para curar, ele aqui tem que andar, Jesus. Mas sabe o que Jesus fala? Perdoados são os teus pecados. Por que Jesus fala isso? Todas as pessoas conseguiam olhar na vida daquele homem apenas a sua condição externa, a sua paralisia na sua perna, mas Jesus, gente, ele é capaz de ver o mais profundo do coração do homem. Sabe o que Jesus conseguiu ver? O pecado daquele homem tinha paralisado a vida dele por dentro. Nós não sabemos qual é a história desse homem, mas você consegue apenas numa fração de segundo imaginar qual, quem sabe, foi o passado dele, qual será a culpa, a vergonha, a condenação que esse homem carregava, talvez pelos seus pecados, talvez pelo seu passado, por arrependimentos, por coisas que ele cometeu. Provavelmente esse homem estava pressionado, e não era apenas uma paralisia nas suas pernas, mas existia uma paralisia em seu coração, e por causa do seu pecado, do seu passado, da sua vergonha, da sua culpa, da condenação, qual o inimigo, a propósito, é um especialista em nos lançar. Jesus olha para ele e fala: te perdoados são os teus pecados. Uma palavra de Jesus está dizendo: cara, você está limpo, você está livre, você está liberto dessa paralisia do teu coração. A Bíblia fala que todos os fariseus, doutores da lei, você lembra o terceiro grupo que estava lá? Eles começam a pensar nos seus próprios pensamentos e julgar Jesus, dizendo: quem é esse Jesus que está perdoando pecados? Quem ele acha que é? Querido, as coisas de Deus não se consegue entender com essa cabeça. As coisas de Deus precisa fé no nosso coração para entender. A Bíblia fala que Jesus, conhecendo os pensamentos daqueles homens, Jesus propõe um desafio. Eu amo, às vezes, Jesus sendo humilde, mas colocando pessoas no lugar que deveria estar no seu lugar. Jesus fala para os fariseus: o que é mais fácil dizer, e vocês que estão com esses pensamentos me julgando? É mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda-te? Gente, deixa eu perguntar para nós hoje à noite aqui: o que é mais fácil dizer? Dizer, não fazer, dizer. É mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e ande? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Então, tem dúvida ainda? Quem não tem dúvida, ora para um paralítico levantar hoje aqui. Meu irmão, é claro que é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados. Quem diz que perdoa? Ninguém nem sabe. Agora ora para um cara paralítico na cadeira de roda: em nome de Jesus eu te coordeno, anda e volta a andar agora em nome de Jesus. Você consegue entender o desafio que é isso? Eu me lembro, cara, uma vez eu estava caminhando no bairro, batendo de porta em porta, evangelizando. A gente era um projeto social aqui na igreja ainda, e quando eu bati na porta de uma casa, cara, quando eu entrei, os pais daquela família me levaram até o rapaz que estava sentado na sala. O cara era cego, ele olhava para mim, os dois olhos dele, gente, era inteiro branco assim, cara, e aquilo mexeu comigo, porque eu tenho fé, meu bro, eu tenho fé que, igreja, nós vamos chegar nesse nível de manifestação do poder de Deus, onde nós vamos orar pelos enfermos, eles serão curados. Eu já orei por muito enfermo para ser curado, mas confesso para você, ainda não orei por cego, nem paralítico e nem por morto ressuscitar. Já orei, na verdade, mas não aconteceu. Vou parar de orar? Não, cara, eu preciso, meu papel é crer, e o papel de Deus é fazer o que Ele quer fazer. Quando eu olho para o cego, cara, aquilo, você consegue entender a oponência do que é aquele negócio, o cara cego na minha frente, e a palavra de Deus fala que nós oraríamos e eles seriam curados. Eu falei: eu vou orar e você vai ser curado em nome de Jesus. Gente, quando eu falo isso, os pais do menino começam a chorar, e falam assim: ah, Mateus, se ele for curado por Deus, todo o nosso bairro vai se entregar a Jesus também. Eles falavam. Os pais, a propósito, eram cristãos daquele menino. Ele falou: todo mundo vai crer em Jesus, porque ele é cego de nascença. Eu falei: então se prepara, vamos orar, eu tenho fé. Coloquei a mão na cabeça dele e falei: em nome de Jesus, eu coordeno os teus olhos, volte a ver agora. Perguntei para ele: você está vendo alguma coisa? O rapaz falou: nada. Falei: vamos orar de novo. Gente, eu orei por 5 vezes ali. A terceira vez a gente fazia até força, cruzava os dedos, fazia tudo, fazia... Em nome de Jesus, vou contar até 3, você vai ser curado. O mesmo paralítico está cuspindo, que nem Jesus fez num cego para curar uma vez. O cara não foi curado. Está vendo alguma coisa? Não. Gente, o fato, sabe o que é? Eu orei. Talvez a minha fé precisa crescer. Talvez não era a vontade de Deus curar, eu não sei.
Os planos de Deus são maiores que os nossos planos, os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Quem consegue entender isso? Mas a minha papel em orar, eu orei. Querido, é uma oponência muito grande você orar por uma enfermidade nesse nível. Sabe o que Jesus fala? O que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te antes. Cara, isso aqui é apavorante, meu irmão, porque Jesus fala: agora eu te coordeno, levanta da tua cama e anda agora. E a Bíblia fala, gente, que esse paralítico, ele se levantou, ele começa a andar. Mano, você consegue entender? Se sou eu, meu mano, eu faço xixi na calça. Você consegue imaginar a euforia de todo mundo estar na casa da multidão? O paralítico está andando, o poder de Jesus curando. Jesus tem poder, gente, para fazer qualquer coisa, mediante uma fé e amor autêntico no coração de pessoas. Eu quero sugerir para você, gente, o que fez esse homem for curado, foi esses 4 homens, que levaram ele até Jesus. Quando a gente responde ao chamado de Deus na nossa vida, querido, a bênção de Deus não pega só na nossa vida, sabe onde pega? Nas pessoas ao nosso redor. Eu quero propor para nós, Revolução Church, nós não somos o tipo de igreja que vamos correndo atrás da bênção, nós somos o tipo de pessoas, gente, que somos abençoados para abençoar outros. É por isso que nessa igreja, cara, a gente não faz campanha das 7 chaves, os 7 cadeados que abrem as 8 correntes, trave não sei o que, 10 passos para o primeiro passo. Meu irmão, a gente não faz campanha, não vai correndo por campanha da bênção, não tem nenhum problema quem faz, meu irmão. Vou falar para você que a gente tem que sair do nível que a gente vem ser um pedinte para Deus, dizer: Deus, como eu posso pegar um lado da cama e levar pessoas para Ti, porque esse é um nível, querido, que eu e você se tornamos um abençoador na vida de outros. Jesus fala para o camarada: você pega a tua cama, agora que você está andando, e te vai. Talvez eu poderia pensar: pô, Jesus, a cama representava para a vida dele justamente a dor dele. A última coisa que ele queria fazer é olhar para aquela cama agora que ele foi curado. Mas por que Jesus pede para levar a cama? Sabe qual é a verdade, cara? Aquilo que Jesus te curou na sua vida, carregue contigo para você ser um testemunho na vida de outros. Jesus te curou emocionalmente, meu bro, abra a tua boca e fale: Jesus me curou emocionalmente, eu era depressivo e Jesus me transformou. Aquelas áreas, gente, que o inimigo mais talvez pisou na sua vida, familiar, pega isso que Jesus fez na tua vida e carrega o teu testemunho, carrega a tua cama, para que outras pessoas possam ver o que Jesus fez no teu coração. Mas eu quero pressupor para nós hoje aqui, irmãos, para nós olharmos hoje aqui, esse tipo de pessoas, cara, são pessoas que vivem num nível de propósito, não tem a ver mais apenas consigo. Eu quero propor, igreja, nós precisamos subir o nível, pegar numa parte da cama e dizer: não é apenas, não tem a ver comigo, tem a ver com o que Deus quer fazer através de mim. Hoje essa palavra, eu quero despertar você que tem sido um telespectador, você que talvez tenha sido até um crítico, ou talvez você tenha vindo de forma apática a esse lugar, porque seus pais te trazem, tua esposa, o teu esposo insiste para você vir, ou acredito que você possa abrir o seu coração e dizer: Jesus faz em mim, Jesus já morreu por ti, você está esperando o quê? Você precisa abrir o coração, dizer: Deus, eu quero me envolver. Mateus, eu não tenho todas as respostas, de pregar para você, eu também não tenho, mas sabe uma verdade que eu descobri na minha vida? Quando eu decido obedecer a Deus, quando eu decido caminhar, eu encontro as respostas de Deus nesse caminho. Hoje eu quero declarar em nome de Jesus, igreja, Revo Church, nós somos esse tipo de igreja, de pessoas que trazem pessoas para mais perto de Deus, pessoas que levam pessoas para Jesus, pessoas que se doam na obra, pessoas que se doam no reino, pessoas que amam outras pessoas, que investem em outras pessoas, porque como Jesus falou: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de Deus Pai que está no céu. Se você recebe essa palavra, se você crê que existe uma outra porta, diga amém onde você está, se coloque de pé no seu lugar para nós orarmos.